bem apontado, mas vamos tentar dar uma contundência, porque, ao contrário do que a gente vai ver no Nelson, que ele trabalha numa realidade dentro de um espaço absolutamente onírico, às vezes expressionista, às vezes simbolista. O Oswald de Andrade, ele é totalmente expressionista. Então, esses homens têm chicote, o espaço tem grades, as pessoas estão num paroxismo de sentimento que se expressam desta forma sublinhada, forte, agressiva e extremamente desenhada. São expostas, é uma representação exposta, é uma representação sem delicadezas, compreende? Sem, se possível, sem Stanislavski. Entende? É uma informação direta, que ao mesmo tempo fala de um dilaceramento interior, ele também traz uma contundência de reivindicação quase sempre no caráter social. Então vamos lá. Vamos ver, sabe? Ele tem força, ele tem culhões, está entendendo? Ele é um boçal, ele é um grosso, ele é um safado, ele é o vício. Principalmente o vício do dinheiro, né? Então, sem forçar, mas eu quero que vocês tragam alguma coisa que não seja comportado, que não seja estruturadinho, bonitinho, compreende? É difícil, mas vamos lá. Só para concluir, então, a oficina, um ponto que você colocou que foi desde o início, desde o primeiro dia até hoje, o último dia, que é a questão da imaginação. Isso é fundamental. E assim, o interessante é que eu quero saber de você o que ou quem se dá para que a gente perca isso, né? Porque chega um certo ponto que a gente criança, a gente tem isso naturalmente, e vai chegando a um certo ponto que a gente se perde. E quando, eu acredito que quando as pessoas se decidem a serem atores, é porque tem isso, uma imaginação muito fértil. Isso todo mundo deve ter uma experiência básica na infância. Então eu quero saber o que ou quem... Você continua imaginosa. Pois é, porque a gente não Você continua imaginosa. Todos nós temos uma imaginação. A gente caminha esquizofrenicamente uma vida aqui no real e uma vida no imaginário. Você está no banheiro, você está no vaso, está pensando outra coisa. Você está lavando a mão, está pensando outra coisa. Às vezes você está conversando, já está pensando, tem duas conversas paralelas, o do teu cérebro aqui, né? E a tua voz aqui. O que eu acho, que eu digo, vou repetir pela última vez para a gente encerrar, é se culturalizar. É ir atrás dos artistas que podem te ajudar. É ir atrás da grande música, da música boa, não é só música clássica, da música boa. É ir atrás de algum lugar, já que você não pode ir a museus, nem a gente tem museus tão extraordinários que você possa morar um mês dentro de um museu e sair com uma visão da criação do homem, mas em algum lugar, em alguma biblioteca pública, em algum lugar, devem ter gravuras, reproduções. Não é? É ler a história do teatro, pela história do teatro, saber os autores que foram responsáveis pela caminhada do teatro através dos séculos, ler textos de cada período do teatro, ler os clássicos, os latinos, a Idade Média, vir pela Renascença, ler pelo menos uma ou duas peças russas, uma ou duas peças francesas, uma ou duas peças italianas, uma ou duas peças inglesas, ou americanas, ou espanholas, compreende? Ou portuguesas mesmo, que tem um teatro lá. É ir se imantando. Porque o imaginário você tem, senão você não seria o quê? Um autista, sei lá o que seria. E até mesmo do redor, né? Porque tem pessoas que não têm esses acessos todos e são bons atores, têm um bom trabalho de interpretação. Tem bons trabalhos de interpretação, não é isso? Agora, é claro que se você faz somente criação coletiva pela sua realidade, você não precisa, porque a sua realidade você já tem com ela, o imaginário daquilo já é aquilo mesmo. Mas eu acho que você, como cidadão de um país, se você sabe ler, você tem que ir adiante. Então, se você sabe representar, é como se você soubesse ler. Agora, como é que eu posso ler melhor? É lendo literatura melhor. Como é que eu posso representar melhor?
é tentando, pelo menos, entrar em contato com um teatro, dramaturgicamente falando, melhor. Porque, é claro, se você lê o Édipo Rei, você aprende ali. Quando você ouve alguém falar em Édipo Rei, você sabe do que se está tratando. Quando você fala Freud, você sabe por que Freud, por que Édipo Rei, por que psicanálise, por que ele foi buscar lá na psicanálise o referencial de uma neurose. Mas isso é uma vida inteira. É não ter preguiça. E também fazer isso sem ansiedade, compreende? Sem sentimento de culpa. Fazer isso assim como quem respira, fazer disso um hábito. Como tomar banho todo dia, mesmo que não tenha sabão. Viu? Tá eu queria agradecer a sua generosidade, a sua paciência. Muito obrigada. Quero agradecer a vocês, a paciência, a generosidade, tudo, enfim. Nós estamos há 6 semanas aqui em São Paulo, no Teatro Sesc Anchieta, e às quartas-feiras nós temos feito sempre essa apresentação do documentário da Simone de Beauvoir, e em seguida nós temos a palestra do professor Jorge Colli. Então, deveremos voltar a São Paulo, sem dúvida nenhuma, devemos voltar em novembro, porque tivemos uma recepção muito carinhosa, muito generosa, muito acolhedora mesmo, e temos o sentimento de que melhor recepção do que essa nós não vamos ter em lugar nenhum do Brasil. É verdade. Então, esse projeto se chama Caminhos da Liberdade. Ele foi pensado há uns 2 anos atrás. Primeiro, foi uma ideia de Sérgio Brito. Nós iríamos fazer Simone Sartre. Por quê? Porque são 2 personalidades importantes na formação da minha geração, como da de Sérgio. Praticamente, essas 2 pessoas nos inquietaram na mais extrema juventude, nos fizeram pensar, nos esclareceram e nos deram coragem também. Então, são dois paradigmas assim do pensar, do fazer e da coragem para pensar e para fazer. Então, Sérgio, a um determinado momento, seguiu sua vida com seu espetáculo do Beckett, e nós continuamos com a Simone numa ideia muito mais de um personagem do que de uma personalidade, porque ela é sempre vista como uma mulher desagradável, seca, desumana, ou insensível, ou pragmática, enfim, uma mulher seca, não é? E ela não é nada disso, ela é um ser humano, e, como diz a filha adotiva dela, o fato de ser uma pensadora não quer dizer que ela só tem a cabeça, ela também tem um corpo. Então, nesse projeto, que vive em torno da encenação de Viver Sem Tempos Mortos, que é uma encenação feita com textos de suas cartas e de alguns apontamentos autobiográficos, nós tocamos o projeto. Ele veio através da Lei Rouanet, com o patrocínio da Mafre, da OI, com todos esses espaços esplendorosos do Sesc, e chegamos a São Paulo. Eu quero lembrar aqui a figura de Fernando Torres, com quem fui casada durante 60 anos, que foi um homem absolutamente ligado ao teatro, visceralmente ligado ao teatro.
Quando nós iniciamos esse projeto, ele estava vivo. Infelizmente, ele se foi perto da nossa estreia. Quero lembrar Carmen Melo, que é a minha grande companheira nessa luta toda, uma mulher brava que pega o projeto, vai à luta e enfrenta as dificuldades, vive para o teatro como pouca gente neste país vive para teatro. É uma mão firme que eu tenho do meu lado, somos companheiras de trabalho há 20 anos, praticamente há 20 anos. Toda uma nossa equipe também. Na direção, nós tivemos o Felipe Hirsch, da encenação, o espaço cênico é de Daniela Thomas. Eu acho que não estou esquecendo ninguém. O propósito deste projeto foi ter coragem de acabar com esse preconceito hediondo, que é se achar sempre que certos autores não seriam entendidos pelas periferias, pelas pessoas mais simples, e isso não é verdade. Nós caminhamos com esse espetáculo pela Baixada Fluminense, pela zona serrana do Rio, pelo outro lado do estado do Rio, de Niterói, e chegamos a São Paulo, que é a extraordinária capital que é. Mas antes nós passamos por esses lugares gratuitamente ou com ingressos muito baratinhos, R$ 2, R$ 4, plateias monumentais, e todas elas muito empenhadas e muito entendidas do fenômeno viver, lutar e sobreviver. Então, diante desses fatores, não há quem não se comunique com uma mulher de uma força e de uma coragem e de uma humanidade como é Simone de Beauvoir. Te encontro com certeza, talvez num tempo da delicadeza, onde não diremos nada aconteceu. Apenas seguirei como encantado ao lado teu. Obrigada. Muito obrigada. Graças aqui ao Centro Cultural do Banco do Brasil, e eu quero agradecer aqui na pessoa da diretora, Dona Iole Maria de Mendonça, tivemos por bem, nós acertamos um encontro sobre o Dia da Mulher, que foi dia 8 de março, e aí a coisa se estendeu para todo o mês de março. Então isso é ótimo, temos um dia, o dia 8, que é da mulher, e temos talvez já um mês da mulher, e futuramente devemos ter o ano da mulher, depois teremos a metade do tempo da mulher, e um dia eu espero que os nossos homens não percam tanto que a gente tenha que dar um dia para eles. Né? Então, fica aqui a ressalva. Aí tinha que escolher um tema para se falar de mulher, porque mulher é uma coisa ampla e restrita e intransferível. E aí escolhi delicadeza, porque dizemos que é próprio da mulher a delicadeza. Já um tempo atrás, no Rio de Janeiro, houve um ciclo de encontros ou de palestra, que não me possa ter, sobre a delicadeza. Se chamava A Era da Delicadeza. E eu fui chamada para ter um papo lá também, junto com outros luminares, não da minha pequena dimensão, mas gente muito mais preparada e muito mais inteirada do assunto.
E eu, quando foi desse convite, eu disse, mas como? A gente vai falar sobre delicadeza, mas é um assunto tão rarefeito, não é? A gente fala sobre assuntos poderosos, violência, amor, ódio, enfim, assim, sentimentos absolutos, mas a delicadeza a gente sempre acha que é uma coisa rarefeita, lado feminino, não é? Mas como eu tinha que dar conta dessa viagem, eu fui lá no dicionário, porque a gente tem que se basear em coisas que possam te abrir caminhos, não é? E aí lá, entre as tantas definições de delicadeza, claro que tem um lado menos nobre da palavra, que no caso é airoso, franzino, maneiroso, frouxo, precioso, ligeiro, tímido, débil. E aí eu disse, meu Deus, nós assumimos isso tudo, nós mulheres concordamos com esta parte podre da palavra, não é? Talvez até hipocritamente, talvez até por sobrevivência mesmo, para esperar uma hora em que a gente possa vir na plenitude da criatura que nós somos, como os homens também são. Nós aceitamos esta carga do franzino, do maneiroso, do tímido, do frouxo, do ligeiro, do débil, principalmente do débil, não é? Mas essa mulher é uma débil mental, tá entendendo? Isso também credencia os nossos homens, porque aí eles nos ensinam, vamos dizer, a não sermos mais débeis, não é? E a gente finge que está aprendendo a não ser débil, não é? Então tem todo um jogo muito doloroso de ambas as partes. Para quem se deixa enganar e para quem está pensando que estamos realmente não enganadas. E do lado nobre da palavra tinha lá agudeza, apuro, atenção, brio, civilidade, destreza, distinção, ética, educação, afabilidade, perfeição, sensibilidade, ternura, liberdade, trato e voluptuosidade. Oh, meu Deus, então nós temos alguma chance. Porque não somos só macho e fêmea, nós somos criaturas. Estamos neste mundo porque somos criaturas. Então, como criaturas, por que nós também não nos apossamos deste lado dito sólido da palavra delicadeza? Aí eu vi que delicadeza é algo tão imenso, e tão grande, e tão difícil. Essa luta para sermos tudo isso, que é uma utopia. E lutamos para se chegar a isso. Penso mesmo que na nossa evolução valeu o mais forte, valeu quem chegou primeiro, valeu quem pegou o cacete e resolveu matar o que o precede, para poder evoluir. Se chegamos a um raciocínio, se chegamos a descer da árvore, se chegamos enfim, a ficarmos de pé, é porque alguém ou tudo foi sacrificado dentro da lei do mais forte, que é a lei da natureza. Não é? A gente romantiza um pouco a natureza, mas a natureza é do mais forte. Sobrevive o mais forte. E é o pequenininho sendo comido pelo maiorzinho, que é comido pelo maiorzão, e vai por aí afora, e quem tiver mais força vai chegar. Mas isso é uma carga muito difícil para nós que chegamos a um raciocínio, que chegamos a uma inteligência. Então é preciso que o convívio nos traga talvez uma coisa impossível, utopicamente, de se alcançar, que é a delicadeza, na proporção melhor da palavra. Porque isso tudo que não é o lado melhor da palavra, se a gente é airoso, franzino, maneiroso, frouxo, precioso, ligeiro, débil e tímido, a gente vai morrer. A gente vai ficar no meio do caminho. E essa parte que coube a nós mulheres, nós não podemos ficar no meio do caminho. Porque eu acho que os homens precisam de nós inteiras. A gente não pode ser mulher pela metade, a gente não pode ser mãe pela metade, e os homens têm que nos aguentar inteiras. É um desafio. Todas essas religiões, todas essas culturas nos dividem, não é? Nós somos uma mulher da cintura para baixo e outra mulher da cintura para cima. Tudo que é vaginal
na nossa cultura e também no Oriente, é um mundo mais ou menos contaminado de perigo, de pecado, de marginalidade. Agora, quando se usa o vaginal nosso para procriar, aí nós ascendemos como mães. Então, quando nós viramos mães, está salva a figura da mulher. Mas nós temos que parar com esta divisão, porque nós somos inteiras. Sem a nossa vagina, nós não seremos mães. Não é? Mesmo que se crie esse mito da Virgem Maria, que nos é extremamente sufocante, gente. Mas a gente reza para a Virgem Maria, para ela nos entender, para ela nos apoiar como mães. Porque se a gente for falar para Maria como mulher, a gente não encontra essa Maria, essa Santa Maria. Porque sequer Cristo nasceu pela xoxota da mãe, compreende? É uma coisa louca isso. Todos esses filmes que a gente vê, tudo, o Cristo já está na manjedoura, ou então ele vai surgindo do ar, vai se formando ali uma imagem de uma criança, compreende? É como se nós não existíssemos da cintura para baixo. E quando existimos, nós sofreremos a transcendência na hora da maternidade. E os homens adoram uma mãe. Eles adoram trepar com uma mulher, mas eles gostam mesmo é da mãe. Quanto mais os casais vão ficando, os homens vão envelhecendo, e as mulheres também, a gente vai aceitando a maternidade com os nossos homens, os nossos homens vão aceitando serem filhos de suas mulheres. Porque é muito forte, a figura da mãe é muito forte. Não é? Isso está escrito em tudo que é tragédia grega, em todos os tratados de psicanálise, não é? Há uma saudade da paz matriarcal, quer dizer, quando a civilização não estava ela codificada patriarcalmente, e o mundo do matriarcado era um mundo em que valia a mulher inteira, até mesmo diante do incesto, que não era crime nem pecado. O incesto foi instituído pela era patriarcal. Se é pecado ou não, se a natureza fica perturbada ou não, se a boa genética mande que se não entre nesse campo, isso fica para depois. Mas a humanidade só existiu e só evoluiu dentro do matriarcado, até o momento em que a inteligência se pôs, a razão se pôs, e então a natureza teve que se codificar. E eu acho que a mulher, desde este período, ela perdeu um pouco a sua imagem. Ela vive em busca dessa unidade do feminino. Não é? Então, eu trouxe aqui, naturalmente, para me ajudar, porque eu estou aqui falando apenas com o meu sentimento. Eu trouxe Clarice Lispector, que é uma mulher extraordinária, não é? Que honra a criatura que nós somos, sejamos homens ou mulheres. Ao mesmo tempo que ela introjeta, ela projeta essa ideia, essa unidade do ser animal que nós somos, dessa irmandade dentro de nós mesmos e também dando a mão, fazendo uma ponte para tudo que está fora de nós e que, na verdade, não deixa de fazer parte da nossa natureza. E ela narra o seguinte: eu ia andando pela Avenida Copacabana e olhava distraída edifícios, nesga de mar, pessoas, sem pensar em nada. Ainda não percebera que, na verdade, não estava distraída. Era de uma atenção sem esforço. Estava sendo uma coisa muito rara, livre. Via tudo e à toa. Pouco a pouco é que fui percebendo que estava percebendo as coisas. Minha liberdade então se intensificou um pouco mais, sem deixar de ser liberdade. Nada daquilo era meu, nem eu queria. Mas parece-me que me sentia satisfeita com o que eu via. Tive então um sentimento de que nunca ouvi falar. Por puro carinho, eu me senti a mãe de Deus, que era a terra, o mundo. Por puro carinho, sem nenhuma prepotência ou glória,
sem o menor senso de superioridade ou igualdade. Eu era, por carinho, a mãe do que existe. Soube também que se tudo era mesmo, se eu fosse mesmo o que eu sentia, e não possivelmente um equívoco de sentimento, que Deus, sem nenhum orgulho e nenhuma pequenez, se deixaria acarinhar. Seria aceitável a intimidade com que eu lhe fazia carinho. Seria aceitável a intimidade desse carinho. O sentimento era novo para mim, mas muito certo, e não ocorrera antes apenas porque não tinha podido ser. Sei que se ama ao que é Deus, com amor grave, amor solene, respeito, medo e reverência. Mas nunca tinham me falado de carinho maternal por ele. E assim como o meu carinho por um filho não o reduz, até o alarga, assim, ser mãe do mundo era o meu amor, apenas livre. E foi quase quando eu pisei num rato morto. Em menos de um segundo eu estava eriçada de terror de viver. Em menos de um segundo estilhaçava-me toda em pânico e controlava como podia o meu mais profundo grito. Quase correndo de medo, cega entre as pessoas, eu terminei no outro quarteirão, encostada a um poste, cerrando violentamente os olhos que não queriam mais ver. Mas a imagem colava-se às pálpebras. Um grande rato ruivo, de cauda enorme, com os pés esmagados e morto, quieto, ruivo. Ai, o meu medo desmesurado de ratos. Toda trêmula, eu consegui continuar a viver. Toda perplexa, eu continuei a andar com a boca infantilizada pela surpresa. Tentei cortar a conexão entre os dois fatos, o que eu sentira minutos antes e o rato. Mas era inútil. Os dois fatos tinham, ilogicamente, um nexo. Espantava-me que um rato tivesse sido o meu contraponto. E a revolta de súbito me tomou. Então não podia eu me entregar desprevenida ao amor. De que estava Deus querendo me lembrar? Não sou pessoa que precise ser lembrada de que dentro de tudo há o sangue. Não só não esqueço o sangue de dentro, como eu admito e o quero. Sou demais o sangue para esquecer o sangue. E para mim, a palavra espiritual não tem sentido e nem a palavra terreno tem sentido. Não era preciso Deus ter jogado na minha cara tão nua um rato. Não naquele instante. Bem poderia ter sido levado em conta o meu pavor de ratos, desde pequena, que me alucina e persegue. Os ratos já riram de mim no passado do mundo. Os ratos já me devoraram com pressa e raiva. Então era assim. Eu andando pelo mundo sem pedir nada, sem precisar de nada, amando de puro amor, inocente. E Deus a me mostrar o seu rato. A grosseria de Deus me feria e me insultava. Deus era bruto. Continuei andando. Procurava esquecer. Mas só me ocorria a vingança. Mas que vingança poderia eu contra um Deus todo-poderoso? Contra um Deus que até com um rato esmagado podia me esmagar. Na minha vontade de vingança, nem ao menos eu podia encará-lo, pois eu não sabia onde é que ele mais estava, qual seria a coisa onde ele mais estava, e que eu, olhando com raiva essa coisa, eu o visse no rato, naquela janela, nas pedras do chão. Em mim é que ele não estava mais. Em mim é que eu não o via mais. Então a vingança dos fracos me ocorreu. Ah, é assim. Pois então não guardarei segredo e vou contar.
Eu vou contar, sim. Eu vou espalhar isso que me aconteceu. Dessa vez não vai ficar por isso mesmo, não. Eu vou contar o que ele fez. Eu vou estragar a sua reputação. Mas quem sabe, foi porque o mundo também é rato. E eu tinha pensado que já estava pronta para o rato. Porque eu me imaginava mais forte. Porque eu fazia do amor um cálculo matemático errado. Pensava que somando as compreensões eu amava. Não sabia que somando as incompreensões é que se ama verdadeiramente. Porque eu, só por ter tido carinho, pensei que amar é fácil. É porque eu não quis o amor solene, sem compreender que a solenidade ritualiza a incompreensão e a transforma em oferenda. E é também porque sempre fui de brigar muito. Meu modo é brigando. É porque sempre tento chegar pelo meu modo. É porque ainda não sei ceder. É porque no fundo eu quero amar o que eu amaria e não o que é. É porque ainda não sou eu mesma. E então o castigo é amar um mundo que não é um mundo. É também porque eu me ofendo à toa. É porque talvez eu precise que me digam com brutalidade. É porque sou muito possessiva. E então me foi perguntado, com alguma ironia, se eu também queria o rato para mim. É porque só poderei ser mãe do mundo quando puder pegar um rato pela mão. Sei que nunca poderei pegar num rato sem morrer de minha pior morte. Então, pois, que eu use o Magnificat que entoa as cegas sobre o que não sabe nem vê. E que eu use o formalismo que me afasta. Porque o formalismo tem ferido o meu orgulho. Pois é pelo orgulho de ter nascido gente que me sinto tão íntima do mundo. Porque o rato existe tanto quanto eu. E talvez nem eu nem o rato sejamos para ser vistos por nós mesmos. A distância nos iguala. Talvez eu tenha que aceitar, antes de mais nada, esta minha natureza que quer a morte de um rato. Talvez eu me ache delicada demais apenas porque não cometi os meus crimes. Só porque contive os meus crimes, eu me acho de amor inocente. Talvez eu não possa olhar o rato enquanto não olhar sem lividez esta minha alma, que é apenas contida. Como posso amar a grandeza do mundo se não posso amar o tamanho da minha natureza? Enquanto eu imaginar que Deus é bom só porque eu sou ruim, não estarei amando a nada. Será apenas o meu modo de me acusar. Eu, que sem nem ao menos ter me percorrida toda, já escolhi amar o meu contrário. E ao meu contrário quero chamar de Deus. Eu, que jamais me habituarei a mim, estava querendo que o mundo não me escandalizasse. Porque eu, que de mim só consegui foi me submeter a mim mesma. Eu estava querendo me compensar de mim mesma com uma terra menos violenta do que eu. Porque enquanto eu amar a um Deus só porque não me quero, serei um dado marcado e o jogo da minha vida maior não se fará. Enquanto eu inventar Deus, Ele não existe. Eu acho uma página admirável, escrito por uma mulher admirável, que não é frouxa, que não é tímida. Talvez seja tímida, mas não dessa timidez deformada. Que não é débil, que não é airosa, que como uma criatura é um ser inteiro. Então eu li isso aqui para aqueles homens lá.
E tenho certeza de que eu mexi com a cabeça deles. Não eu, mas a Clarice mexeu com a cabeça deles. E essa porcaria desse livrozinho, que está sendo vendido como água, foi para um canto tão lixo. Isso sem depreciar um rato, que é parte da nossa natureza, de criaturas neste mundo. Então, isto é um conceito de uma mulher. Eu imagino o que é viver com esta mulher. Como deve ter sido difícil na vida dela conviver com o seu homem ou com os seus homens, se é que ela teve mais de um homem. Porque é um ser inteiro. E eu acho que os nossos homens merecem que nós sejamos inteiras, até mesmo custando a paz da vida deles. É muito melhor nós sermos nós mesmas, espremermos o tumor com os nossos homens, para que eles saibam exatamente o que nós somos e eles também se reconheçam melhor.